Então, pessoal, boa noite a todos. Eu gostaria que me dessem um feedback nos comentários, se vocês estão todos me ouvindo, se o áudio está bom. Para que a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje. Ok, já a Mayra Figueiredo, Stephanie, a Gleice, o pessoal está dando ok aqui, então a gente pode começar, né? Então, pessoal, boa noite, primeiramente. Me apresentar novamente, né, na aula inaugural que o seu comandante do Batalhão ministrou, já nos apresentou, mas me apresentando novamente, eu sou o Tenente Douglas, sou oficial aqui do 65º Batalhão em Goiás, estarei sendo facilitador dos senhores aí na disciplina de Direito Constitucional. Vendo o edital, eu acredito que todos já devem ter visto, que é muito importante, né, ver o edital, é a primeira coisa que tem que ser feita. O programa de matérias eu percebi que é bem objetivo, digamos assim, né? A gente está acostumado com algumas provas de concurso que caem doutrina, entendimentos jurisprudenciais a respeito da matéria. Esse edital ele já focou bastante na lei, né? Na lei especificamente, nos artigos da Constituição. Tem ali os títulos, né? Tem os capítulos que a gente vai estudar, e não teve como, não vai ter como a gente fugir muito da leitura dos artigos. E esse é o nosso primeiro desafio, porque, de repente, uma aula em que a gente aborda a leitura de artigos, corre o risco aí de cair numa aula um pouco cansativa, né? E a gente não gostaria que fosse assim. Mas não há como ser diferente pelo conteúdo, né, pelo próprio conteúdo do edital. Eu não sei se o Tiago, do cursinho que está nos apoiando, né, que esteve na reunião inaugural, se ele disponibilizou o material de estudo daquele cursinho. Mas é interessante observar, os candidatos observem, que nem tudo que está ali naquela apostila, né, que nos foi passada, se alguém já teve contato, nem tudo que está ali é o que vai cair, de acordo com o programa, né? Tem alguns artigos que eu pude observar, por exemplo, artigo 6º e artigo 7º, e até o 8º da Constituição, que não constam no programa de matérias, né? A gente vai ver aqui, como o Tenente Duarte gosta de nomear, né, fazer um exercício de como a gente vai ver no índice da Constituição ali o que vai cair e o que não vai cair. Portanto, eu vou começar a compartilhar um arquivo com os senhores. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu gostaria que me dessem um feedback nos comentários, para vocês estão pedindo. Então, pessoal, essa aqui é a Constituição da República, né? Para estudar o direito constitucional, é imprescindível que vocês tenham a Constituição em mãos, né? Essa aqui está em formato Word, mas depois eu posso disponibilizar, de repente, no grupo lá do WhatsApp, um formato PDF, que é um formato que é mais fácil de manusear, né? É um formato que é pequeno, o arquivo é muito pequeno, então vai dar para disponibilizar para os senhores. Esse exercício é de verificar realmente no índice alfabético remissivo da Constituição. Eu estou passando a minha aqui, acredito que todo mundo esteja acessando aí. Deixa eu pegar digamos, a minha cola aqui dos títulos. Então, vocês vão ver que tem o título 1, tem o sumário da Constituição, né? O preâmbulo, para quem estuda direito, é muito importante, mas para a prova do concurso, né, que a gente vai trabalhar, não é importante o preâmbulo.
Então, a gente vai, né, trabalhar aqui o que for cair especificamente. E pelo índice, a gente vai conseguir visualizar melhor. Ou seja, no edital aqui, ele traz o título 1 dos princípios fundamentais. Então, todo esse, né, todos os artigos que incluem o título 1, que a gente vai ver no corpo da Constituição aqui, eles caem, né? O título 2, os direitos e garantias fundamentais, que é muito importante, né? Não são todos os capítulos que vão cair. Por exemplo, cai o capítulo 1, direitos e deveres individuais e coletivos, né? E esse é um ponto muito importante, a gente vai trabalhar muito bem esse artigo, porque na função policial militar, principalmente, é muito importante, né? O capítulo 1, aí do título 2. Depois eu vou passar nos slides para vocês os artigos que vão cair. Consegui fazer bem pormenorizado. O capítulo 3, né, ou seja, vou marcar o capítulo 1 aqui, a gente vê que o capítulo 2 não cai, direitos sociais, vocês não vão precisar preocupar com ele em direito constitucional, mas o capítulo 3 da nacionalidade é um capítulo que vai cair, né? O capítulo 4 também cai, que são os direitos políticos, né? O capítulo 3 e o 4, que são dos direitos políticos, vamos marcar ele aqui, para vocês tendo aí uma noção. Se alguém já tiver a Constituição, já pode fazer essa marcação aí. Negócio de MECO, né? Aí a gente pula para o título 3, ou seja, o capítulo 5 do título 2 também não cai. Título 3 da organização do Estado, também é um título que vai cair, né? E temos aí, dentro do título 3, nós já vamos para o capítulo 7. Então, nenhum desses cai, né? Capítulo 1, 2, 3, 4, vai direto para o capítulo 7, que é da administração pública, né? Muito importante também. Vamos marcar ele aí. E dentro desse capítulo vai cair a seção 1, que trata das disposições gerais alusivas à administração pública, né? Nós vamos ver a seção 3, ou seja, a 2 a gente pula. São 3, dos militares dos estados, do Distrito Federal e territórios. Também é o conteúdo que consta no edital, né? Seção 3. Acabou o título 3, né? A gente pula para o título 4, então a seção 5 das regiões também não cai. No título 4, a gente tem a organização dos poderes, né? Organização dos poderes. O capítulo 3 que vai cair. A gente vê que o capítulo 1 não cai, 2 também não. O capítulo 3, que é do poder judiciário. Então, a gente vê que já deu para eliminar muito conteúdo, como os senhores podem ver. Então, o capítulo 3 do poder judiciário vai entrar, né? E dentro do capítulo 3, a gente tem a seção 7, ou seja, todas as seções anteriores também não vão cair. A gente vai lá para a seção 7, que é dos tribunais e juízes militares. Dá para ver que é bem afeto à função, né? Cai a seção 8 também, que são dos tribunais e juízes dos estados. Nós temos aí a seção 8. E a gente pula agora para o título 5. Lá para o título 5, que é da defesa do Estado e das instituições democráticas, né? É o título 5. E dentro do título 5, a gente vai para o capítulo 2, que é das Forças Armadas, e, por fim, o capítulo 3, que é da Segurança Pública. Segurança Pública, portanto, vocês sabem que vai ser uma ênfase muito grande, porque a segurança pública é a nossa função principal, né? Nós, enquanto policiais militares. Ok, pessoal? Deixa eu voltar aqui para o nosso PowerPoint. Só um momento. Só um momento.
Ok. Então, a gente tem aí, vamos passar para os slides aqui, que a gente consegue dar vazão melhor à aula. Antes de mais nada, senhores, eu queria passar para os senhores a metodologia. Cada professor tem uma forma de trabalhar a disciplina, né? Então, a minha intenção é deixar ali os 20 minutos finais para as dúvidas, tendo em vista que, se a gente for fazer isso durante a explanação, acaba não dando tempo, né? Então, é interessante que os senhores tenham em mãos algum um caderno, com forma de anotar, e durante a explanação, os senhores e senhoras, né, todos aí os candidatos, podem ir anotando as dúvidas que foram surgindo, aquelas coisas que ficaram não claras, e ao final a gente abre pelo chat mesmo, pelo bate-papo, uma oportunidade dos candidatos perguntarem, tirarem as dúvidas, né? Podem perguntar e a gente vai respondendo aqui. Claro que isso aí é uma proposta, né? No decorrer do nosso projeto, a gente pode ir revendo, pode ir discutindo, pode ir vendo se é possível, se, né, continua assim, se a gente muda, enfim, implementa outra metodologia, né? E aí a gente vai seguindo. Então, como eu trabalhei com os senhores agora, esse é o programa de matérias, né, de matérias do edital. O título 1, ele vai, os princípios fundamentais, ele vai englobar aí o artigo 1º ao 4º da Constituição. Isso aqui depois eu posso disponibilizar para os senhores para ficar mais fácil identificar os artigos, mas como aquele exercício que eu fiz com vocês no início, dá para visualizar bem, já dá para dar uma boa noção. É só compulsar a Constituição, a gente vai ver que é fácil. O título 2, nós temos aí, perdão, nós temos aí o capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, o artigo 5º. O artigo 5º é bem extenso, né? São mais de 70 incisos aí, a gente vai ter que trabalhar pormenorizado, mas aqueles incisos que eu visualizar ali, que são mais importantes, eu vou dar ênfase para os senhores, né? Que não tem como a gente saber, obviamente, que vai cair na prova, então, como não houve exclusão, a gente vai ter que estudar todo o conteúdo, mas aí a gente pode verificar aqueles que têm mais a ver com a profissão, né, com a atividade policial militar, a gente pode dar ênfase para facilitar os estudos, né? Nacionalidade, artigos 12 e 13, direitos políticos, artigos 14 a 16, né? Das disposições gerais, né, na parte da organização do Estado, da administração pública. Temos os artigos 37 e 38, o 37 é um artigo grande também, e ele é muito importante para aqueles membros do Estado, né, do poder público como um todo, dentro da ótica de administração pública. A gente vai ver, inclusive, a nossa conduta enquanto policiais militares tem que estar muito afeto ali ao artigo 37, que é o que vai tratar mais a miúde aí da administração pública. Isso. Seção 3, dos militares, né, do Distrito Federal, dos estados e dos territórios. Lembrando para os senhores aí que, atualmente, o Brasil não possui mais territórios. A Constituição é de 88, então, naquela época, né, existiam territórios no Brasil, hoje não temos mais. Temos só os estados federados e o Distrito Federal, que é a sede do governo federal aí. No título 4 da Organização dos Poderes e do Poder Judiciário, a gente vai ver dos tribunais e juízes militares, que vai do artigo 122 a 124, né? Dos tribunais e juízes dos estados, do artigo 125 e 126. E, por fim, finalizando a matéria, título 5, da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, temos o capítulo 2, das Forças Armadas, que são os artigos 142 e 143, e, muito importante, da Segurança Pública, né, no capítulo 3, que é o artigo 144. Esse artigo 144, ele é a nossa espinha dorsal, né? Todos os cursos que envolvem, todos os cursos na polícia, envolve polícia militar, a gente precisa estudar o artigo 144, porque é lá que vão ser divididas as competências das polícias, né? Lá a gente vai saber qual que é a competência da Polícia Civil, qual que é a competência da Polícia Militar, a gente consegue diferenciar isso. Então, é no artigo 144 que a segurança pública vai ficar mais clara para a gente e os senhores estarão conosco, compreendendo aí, se Deus quiser, né? E a gente vai conseguir clarear isso na mente.
Ok? Então, senhores, eu vou trazer primeiro, não dá para a gente entrar em direito constitucional sem ter uma noção na cabeça de todos aí. Eu tenho certeza que entre todos os participantes aí, possivelmente existem bacharéis em direito, pessoas formadas em direito, que já sabem de tudo, né, que a gente vai tratar aqui, mas é sempre bom relembrar, né? E mais ainda direcionado àqueles que não têm contato com direito, nunca estudaram direito, e que o primeiro contato está sendo agora, é interessante clarear na mente dos senhores o que seria, né? Perdão, o que seria o direito constitucional. Eu sei que o tenente Duarte ontem, ele falou, não, na segunda-feira, né? Ele deu uma pincelada a respeito do direito constitucional, enquanto ele explicava ali tudo que envolve direito penal, né? Então, a gente vai ler esse conceito aqui, e partindo dele a gente vai trabalhar mais essa noção de direito constitucional. Então, direito constitucional é o ramo do direito público interno dedicado à análise e interpretação das normas constitucionais. Na perspectiva contemporânea, tais normas são compreendidas como o ápice da pirâmide normativa de uma ordem jurídica, consideradas leis supremas de um Estado soberano e têm por função regulamentar e delimitar o poder estatal, além de garantir os direitos considerados fundamentais. Olha só esse conceito aí, né? Eu sei que deu nó na cabeça de muita gente. Nossa, o que esse excelente está falando? Mas, quando se trata de direito, a gente pode observar que a linguagem é um pouco rebuscada, né? Isso é próprio do direito. Cada ramo de conhecimento tem suas peculiaridades. O direito tem essa linguagem que, inclusive, no serviço policial, a gente começa a ficar afeto a esse tipo de linguagem, a gente, no próprio lidar do dia a dia da profissão, as redações dos nossos boletins de ocorrência tem, assim, é obrigatório, assim, é uma regra, né? Está pautado nos fins da lei. Então, a gente sempre respalda nossos históricos em um dispositivo de norma, né? Ao efetuar uma prisão, o preso tem que ser informado dos direitos. E aquilo está atrelado a alguma lei, né? Tanto no Código Penal como nas leis extravagantes que o tenente Pacheco acabou de passar. São normas penais também, né? Do direito comum, do justiça comum. E também nós temos a peculiaridade que os policiais militares são sujeitos ao Código Penal Militar, e essa matéria vai ser com o tenente João Carlos, né? Então, no nosso dia a dia, a gente tem que tratar muito sobre leis e, inevitavelmente, a gente tem contato com esse linguajar jurídico. Por isso que o conceito aqui está um pouco rebuscado, né? Mas, destrinchando, vocês vão ver que vai ficar muito simples. Senhores, qualquer país, qualquer nação, né, qualquer estado, com letra maiúscula, né, qualquer estado autônomo, federado, desculpa, federado não, qualquer estado autônomo, autonomamente constituído, eles são regidos por uma Constituição e um ordenamento jurídico, né? Então, todas as leis que existem dentro de um determinado país e que regem as relações dos seus indivíduos, né, todas essas leis elas têm que estar em consonância, elas têm que estar, uma palavra mais fácil, tem que estar pautadas, né, na Constituição. Nenhuma lei, né, ordinária, digamos assim, num determinado país, pode estar contra a Constituição. Um exemplo que a gente vai ver, quando a gente estudar o artigo 5º, principalmente, tem alguns direitos que não podem ser infringidos, né? Tem uma polêmica muito grande, que há muitos anos se arrasta, né, no país, que é sobre pena de morte. É comum a gente ver, né, as pessoas falando, no Brasil tem que ter pena de morte, as penas são muito brandas, né? E, de fato, de uma forma corriqueira, né, a gente que é cidadão, tem um senso de justiça dentro de cada um, a gente pensa que basta instituir a pena de morte e está resolvido. Mas a Constituição veda a existência de pena de morte no Brasil. A nossa Constituição veda isso, diferente da Constituição americana. A Constituição americana, ela prevê pena de morte, inclusive o sistema de organização dos estados lá é diferente, é assimétrico. Cada estado pode ter a sua legislação penal, mas a Constituição ela permite, de forma geral, a pena de morte. O Brasil não permite.
Então, digamos que algum deputado apresente essa proposta de lei no Congresso para que seja instituída a pena de morte no Brasil. Essa lei ela não será aprovada, porque existe uma comissão de Constituição e Justiça na Casa, né, na Casa Legislativa, Congresso Nacional, que não possivelmente vedaria essa lei. Por quê? Porque ela é inconstitucional, ou seja, ela vai contra a Constituição. E nenhuma lei abaixo da Constituição, né, pode ter algum dispositivo que vai contra ela. A gente tem a maioridade penal, por exemplo. A maioridade penal ela está esculpida na Constituição. Então, atualmente, é 18 anos a maioridade penal. O indivíduo ali que não completou 18 anos ainda, ele não é tratado como maior de idade para o direito penal, por exemplo. Então, se alguma autoridade prende alguma pessoa que tem menos de 18 anos, prende mesmo, recolhe ao cárcere, é um ato inconstitucional, que está indo contra a Constituição. Inclusive, nenhuma lei pode estabelecer que o indivíduo, né, agora tem penalmente imputável menor de 18 anos, porque a Constituição veda. A Constituição não prevê isso. Então, só para vocês terem uma noção, nenhuma legislação pode ser contra a Constituição. E isso tem vários outros exemplos, né? Nós temos lei de crimes ambientais, né? Nós temos o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, temos o Código de Defesa do Consumidor, a Lei das Contravenções Penais. São inúmeras leis que existem, que a gente chama de leis ordinárias, e, por consequência, ordenamento jurídico infraconstitucional, ou seja, está abaixo da Constituição. Tudo. E norma, que eu falo, senhores, é norma em sentido amplo. Decretos também, né? As medidas provisórias, são tipos normativos que a gente não precisa estudar aqui. Mas tudo que vier em relação a direito que for abaixo da Constituição tem que estar em consonância com ela. E, além disso, a Constituição estabelece a organização do Estado e os limites do próprio Estado. Porque se não houver uma Constituição dizendo o que o Estado pode fazer, nós estaremos no Estado autoritário, que a gente vê muitos aí, né? Exemplos, Irã, Iraque, nós temos a Coreia do Norte, que é um dos assuntos do momento, em que o líder supremo ali, tudo que ele faz é justificado pela vontade dele. No Brasil não é assim, a gente tem uma Constituição que prevê exatos limites do ordenamento jurídico, né, e do próprio poder estatal. A gente vai poder, dentro dos artigos aí, verificar isso muito bem. Então, vamos partir agora para a parte realmente dos artigos da Constituição. E à medida que eu for lendo, eu vou acompanhando o horário aqui para a gente não passar, à medida que a gente for lendo aqui, eu vou explicando aquele artigo para clarear na cabeça dos senhores aí. Então, aí, senhores, a gente está projetando aí o título 1 dos princípios fundamentais, e a gente tem o artigo 1º da Constituição Federal. Nos diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada, deixa eu tirar a minha imagem da frente aqui, formada pela união indissolúvel, e eu destaquei aqui República Federativa indissolúvel, né, dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, né? Antes de passar para os incisos, eu gostaria de destacar aí que é uma república federativa, ou seja, a nossa república ela é formada por estados federados. Nós temos aí 26 estados, né? Então, o termo república ele vem de res pública, coisa pública. Então, baseado na vontade do povo. Então, nós vivemos sobre uma república, não sobre, por exemplo, uma ditadura, em que o presidente da república, ou o líder supremo ali, define o que vai acontecer com qualquer um e é a vontade dele. No Brasil não é assim, nem nenhuma república. Né? A república ela remete aí à vontade do povo. Nós não temos condições de todos nós, 220 milhões de brasileiros, estarmos definindo a legislação que vai reger os estados, qualquer cidadão, né? Então, nosso modelo é representativo. Existem lá os deputados e senadores na Câmara Federal, deputados estaduais nas assembleias e vereadores nos municípios que vão representar o povo. Mas, porque é representativo, não quer dizer que deixou de ser república. Nós temos a república
federativa porque ela é dividida em estados, né? E formada pela união indissolúvel desses estados. O que quer dizer esse indissolúvel? Quer dizer que é proibido no Brasil a secessão. O que seria a secessão? Qualquer estado querer desvincular do Brasil e se tornar um estado autônomo. Nós tivemos uma situação no passado, muitos de vocês vão lembrar, que foi a Guerra Farroupilha, a Revolução Farroupilha, né, Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul. E naquela época já a secessão já era proibida, né? E a intenção dos revoltosos era separar o Rio Grande do Sul do Brasil e tornar um país autônomo. Mas isso, obviamente, é bem antes da Constituição de 88, mas várias constituições ao longo do tempo foram tratando desse assunto, proibindo a secessão. Então nós somos uma república federativa e a união dos estados é indissolúvel, né? Tomara que isso não aconteça atualmente, porque isso realmente gera uma guerra civil, uma guerra interna, como naquela época. Mas a Constituição de 88 é muito completa, então acredito que é bem difícil acontecer hoje em dia, né? Então, os fundamentos da nossa República Federativa são os incisos aí: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político, todos muito importantes. Soberania quer dizer o quê? O Brasil é soberano. Ele não se submete a nenhuma lei, a nenhum mandamento externo, né? Não pode, por exemplo, digamos, o Chile, né, intervir no Brasil e, vocês vão viver agora dessa forma. O presidente, você vai fazer assim, assim, assado. Não, o Brasil não vai aceitar, ele é soberano, isso é soberania. Aí alguém vai perguntar, mas e a ONU? A ONU não manda nos países todos, formados para os países, e determina normas para os países? Não, a ONU, como um exemplo, não é só a ONU, ela é constituída por um tratado, não faz parte da nossa disciplina, mas a gente vai falar alguma coisa a respeito de tratados também, é inevitável. A ONU é um tratado em que os países que querem se submeter às normas da ONU, eles aderem a esse tratado. Isso entra para o Brasil como? O Congresso recebe essa ideia, digamos assim, e aprova ou não, né? Representando a gente, representando o povo brasileiro, adere ou não esse tratado. Aí o país ele fica sujeito, por vontade própria, no exercício da soberania, às normas que, né, porventura, constem nesse tratado. É assim com a ONU, nós temos um tratado aqui da América do Sul, das Américas, né? Me falha aqui a memória, eu vou até relembrar para os senhores, que o Brasil também é signatário, assinou esse tratado, e é relativo aos direitos humanos, né? De repente, o grande problema para o Henrique você ter tratado. Mas nós temos, aderimos, né? O país aderiu a esse tratado, e lá tem algumas normas que o Brasil se obriga a cumprir. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela surgiu de uma exigência que estava nesse Tratado das Américas, né? Que o Brasil não estava cumprindo, que era garantir os direitos das mulheres, e, enfim, aconteceu o que aconteceu com a Maria da Penha, e foi baseado nesse tratado, que ele exigiu os direitos dela, e estava realmente sem uma legislação brasileira naquele sentido, e o Brasil aderindo, já tinha aderido, e acabou realinhando o comportamento e se amoldando que ele tinha se obrigado a cumprir dentro do exercício da soberania. Então, só para os senhores entenderem, o Brasil, o país que é regido pela soberania, ele é autônomo. Só adere a algum mandamento externo se for vontade do Congresso Nacional representando o povo brasileiro, o povo daquele país. Ok? Cidadania é o direito de cada um, né, do exercício da cidadania, de ter otorgados a cada indivíduo, né, aqueles direitos que os competem, que são inerentes a eles, né? Principalmente o que cidadania nos remete é sobre o sufrágio universal. Então, o ser cidadão é poder exercer a cidadania em plenitude, né? É principalmente votar e ser votado. E é claro que cidadania ela engloba outros, bem amplo termo, né? E aglutina também as obrigações, não somente direitos, mas as obrigações. Naquele momento ali que, ainda que não seja uma lei proibitiva, mas que o cidadão não se comporta conforme a sociedade exige dele, ele não está sendo um cidadão, um indivíduo em exercício de cidadania. Né? A cidadania ele envolve o altruísmo, importar com o próximo
pensar no próximo com a si mesmo acima de tudo, né? A dignidade da pessoa humana, e a gente vai ver que o artigo 5º ele vai tratar muito disso, né? Ninguém pode ser submetido a tratamento cruel, desumano, vexatório, e tudo isso está dentro da dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho da lei de iniciativa, a gente tem a liberdade de trabalhar, de ter a carteira assinada, inclusive direito disso, né? Livre iniciativa já está atrelado não diria comércio, mas ao exercício industrial, né? A livre iniciativa remete à economia. A economia do país, ela não pode andar se não houver livre iniciativa, né? Individualmente as pessoas instituírem as suas empresas e fazer a economia girar. E, por fim, o pluralismo político. Muito importante esse inciso, porque no passado, quando o tipo de governo era ditatorial, não só no Brasil, como em vários outros, o pluralismo político não existia, existia um partido só, né? Porque era aquele, quando a gente fala de ditadura, a gente fala no golpe de Estado, né? Um determinado indivíduo impõe pela força o governo do país, então não dá margem para discussão. Aí a gente está no regime ditatorial. Se há o pluralismo político, a gente tem a oportunidade de ter, nos representando no Congresso, várias ideologias, várias formas de pensar, né? Nós temos vários partidos. Nos Estados Unidos, a gente só tem dois, que são os republicanos e os democratas. No Brasil, não. A gente é regido pelo pluralismo, né? Nós temos aí o PSDB, Partido dos Trabalhadores, né? PSOL, são vários partidos. Porque cada conjunto de indivíduos que compõe esses partidos tem uma forma de pensar diferente, né? Não vai ser só aquela forma de pensar única e imposta. Então, isso é muito saudável para qualquer democracia, o pluralismo político. Mas cair alguma coisa na prova nesse sentido é esse significado. E o parágrafo único nos diz que todo o poder emana do povo e o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Como eu já adiantei, né, a gente tem representantes no Congresso, porque não tem como 200 milhões de brasileiros se reunir no local para poder decidir os limites aí da convivência social. Aí tem esse finalzinho, né? Ou diretamente nos termos da Constituição. Aí alguém pode pensar, mas não tem escrito diretamente? Não quer dizer que o poder pode ser exercido pelo cidadão diretamente. Mas esse diretamente aí é como um mecanismo que foi criado pela Constituição, para, como eu poderia dizer, buscar um meio de consultar a população em determinado assunto. No Brasil, a gente tem o instrumento que é o plebiscito. O plebiscito é uma consulta ao povo. Já houve plebiscito aqui no Brasil, inclusive para o Estatuto do Armamento ser finalizado, houve o plebiscito, né? Houve uma consulta pública a todo cidadão, né? Nos modos de eleição, né? O indivíduo com título ali, o cidadão com título, ia lá e votava se queria o Brasil armado ou não. E isso é uma das formas, porque, como o final diz, nos termos da Constituição, só existe a consulta, o exercício do poder do cidadão de forma direta só nas situações que a Constituição prevê. A principal delas é o plebiscito. É muito simples, né? Já aconteceu e pode acontecer. Se houver necessidade, o governo pode fazer o uso desse mecanismo. E, senhores, vamos caminhar então. O artigo 2º nos diz que são poderes da União independentes. Eu deixei a minha imagem aqui em cima do texto. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, são poderes independentes, mas harmônicos. Ou seja, por que independentes? Porque nenhum pode exercer ingerência no outro, né? Nós temos aí legislativo. Quem compõe o legislativo? Como eu já adiantei, a nível federal, nós temos o Congresso, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, portanto, bicameral, nosso sistema, né? No âmbito estadual dos estados, nós temos as assembleias, que são compostas pelos deputados estaduais,
E temos no município a Câmara dos Vereadores, que é composta pelos vereadores aí daquela cidade. Todos essas três figuras pertencem ao Poder Legislativo, que é quem legisla, que é quem, perdão, que é quem elabora as leis que vão regir nossa vida em sociedade. O Executivo é composto pelos chefes do Poder Executivo, né? A nível federal, o presidente da República; a nível estadual, os governadores; e a nível municipal, os prefeitos, compõem o executivo. E o Poder Judiciário ele é composto pelos juízes, os magistrados, né? Os magistrados, eles têm várias formas que são chamados, né? Os juízes de primeira instância, os juízes singulares, que a gente chama. Temos os desembargadores, que estão a nível de tribunais. São vários os tipos de tribunais, a gente vai ver mais para frente, que vai abordar a questão judiciária. Tem os tribunais dos estados, os tribunais federais, né? Enfim, são desembargadores. E temos os ministros, que já estão a nível das cortes superiores, que nós temos aí o STJ, né? Que é o Superior Tribunal de Justiça, composto por ministros, também juízes, magistrados, e o STF, que é composto por ministros também, que é o Supremo Tribunal Federal, que existem os assuntos, determinados assuntos são tratados no STJ, determinados assuntos são tratados no STF, né? Compostos por ministros. E são ministros, mas igualmente juízes, magistrados, né? Só recebem um nome diferente pela função que exercem. E esses três poderes, eles não podem haver interferência um no outro. Então, eles têm que coexistir, né, de forma independente e harmônica. E existem mecanismos que permitem que um fiscalize o outro, né? É um sistema que o direito chama de freios e contrapesos. Tem que existir essa forma, porque senão cada poder começa a exercer sua função de forma ilimitada. E isso não pode acontecer na democracia. A gente tem, por exemplo, a figura da CPI. Existe uma CPI, que é um mecanismo que pode ser instaurado numa casa legislativa, tanto faz se ela é federal, estadual ou municipal, que tem poderes para julgar atos do chefe executivo, por exemplo, que é o presidente, governador, prefeito, de algum ato que possivelmente ele tenha cometido contra a ordem jurídica brasileira no geral. Isso por quê? Porque se o executivo for soberano, sem limites, a gente pode perder a democracia, né? Então ele tem que ter, a Constituição prevê esse limite aí, trazido pelo legislativo, um poder paralelo, mas que pode exercer esse controle. Da mesma forma, um ato administrativo do Poder Executivo pode ser revisto pelo Poder Judiciário se ele infringir alguma lei, né? Então, esses mecanismos aí, eles existem para trazer harmonia, mas trazer controle também. O artigo 3º nos mostra que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A gente vai ver quais são, né, os objetivos fundamentais. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? É um inciso que se explica por si próprio, né? Liberdade, justiça, solidariedade. Temos que ser uns pelos outros, né? Não deve haver nenhum cerceamento de direitos individuais, porque a gente, né, tem que cultuar a liberdade, nós temos que ser livres, cidadãos livres, e regidos por ordenamento justo. Inciso 2 traz que garantir o desenvolvimento nacional, né? A Constituição, a República, ela prevê aí o desenvolvimento nacional. Então, tudo tem que ser feito para o desenvolvimento do Brasil, economicamente falando, principalmente. Só vou verificar o horário aqui, senhor. Espero que eu não passe do horário aqui. Ok. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, né? Erradicar a pobreza como um todo, embora seja muito difícil, né? Mas é um objetivo que a Constituição trouxe. É um desafio muito grande. Minimizar no dia a dia é uma coisa mais palpável, mas o objetivo lá na frente é realmente a erradicação, muito embora até nos países desenvolvidos seja um desafio muito grande, né? A marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu não vi o programa de matérias da legislação extravagante. Né? A legislação extravagante é aquilo que não está nos códigos, né? Tem um código ali penal, mas não tem condições do Código Penal prever tudo que é crime. Mas tem a legislação externa do Código Penal e outros tipos de legislação extravagante. E eu não sei se está previsto a lei de racismo, mas existe uma lei que prevê o racismo, por exemplo, né? Os limites das punições referentes ao racismo, e a Constituição trouxe isso ali já no artigo 3º, né? Nós temos que erradicar qualquer tipo de preconceito, não é aceito pela Constituição. Né? A origem, a pessoa veio do Paraguai, hoje é cidadão brasileiro, ou até mesmo está aqui por determinado tempo, a nossa obrigação é acolher e respeitar essa pessoa, não discriminar pela origem dela. Raça, preto, branco, e o termo preto hoje em dia está sendo mais aceito, que a gente negro, afrodescendente, a gente vê um movimento que trata realmente a raça como preta, não é dizer preto e branco, já não é tão mal visto como no passado. Isso trata da questão do respeito pela cor, né? Sexo masculino e feminino, e tem essa questão muito embora esse artigo lá de 88, ele não trouxe, não ampliou essa questão do sexo, a gente vê hoje em dia que existe um respeito muito maior, um cuidado muito maior com a questão do sexo, que a pessoa entende ser portadora, né? Nas nossas ocorrências policiais, isso é tão importante que não existia no passado um campo específico para marcar o sexo da pessoa. Você vai numa ocorrência normal e atende a pessoa e tem um campo ali, o sexo dela. Né? Qual o sexo que ela prefere que seja inserido naquele boletim de ocorrência. E isso, até chegar ao nosso boletim de ocorrência, passou pela Constituição, como os senhores podem ver. Né? O respeito à identidade sexual do indivíduo. Né? A cor, idade, enfim, quaisquer outras formas de discriminação. A República Federativa do Brasil rege-se, esse é o artigo 4º, né? Nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional, como a gente já explanou, prevalência dos direitos humanos. Direitos humanos, gente, nos países democráticos, é uma espinha dorsal, né? Principalmente no serviço policial militar. Direitos humanos, eles, inclusive dentro de segurança pública, nossas principais obrigações é garantir os direitos humanos dos cidadãos. A autodeterminação dos povos, né? Os povos têm o direito de se autodeterminar, de se classificar como determinado povo, né? Da não intervenção, essa intervenção ela pode ser tanto, na verdade, está dando mais a intervenção externa ao Brasil, como eu já falei antes, porque existem formas de intervenção da União nos estados, num passado recente já aconteceu, aqui no Brasil mesmo, né? E só que isso é previsto em uma situação muito bem delineada pela Constituição. Mas a não intervenção externa é o que é mais claro para a gente verificar que é especialmente verdade da Constituição. Igualdade entre os estados, ou seja, nosso sistema é simétrico, a gente tem simetria entre os estados aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é diferente, lá tem uma assimetria, o sistema lá é assimétrico, ou seja, os estados não estão obrigados a se comportar, né, conforme a Constituição, da mesma forma. Tanto é que lá um estado tem pena de morte, o outro não tem. Um tem prisão perpétua, outros não têm. No Brasil, não. A legislação, a União legisla para todos os estados. Defesa da paz, autoexplicativo. Solução pacífica de conflitos. Então, o Brasil vai procurar solucionar os conflitos porventura existentes com outros estados autônomos, né? De forma pacífica. A guerra ela é prevista na Constituição, com a possibilidade, quando ela pode ocorrer, quando o presidente da República pode decretar guerra ou não. Só que, antes disso, antes de usar essa faculdade, o Brasil, pela Constituição, ele é obrigado a buscar meios pacíficos de sanar os conflitos. Né?
Historicamente, a gente também não é um país beligerante, não é costume do Brasil entrar em guerra, mas já no passado já houve. Teve a Guerra do Paraguai, por exemplo, o Brasil guerreou com o Paraguai, disputas de território mesmo. A Polícia Militar de Minas Gerais participou dessa guerra, houve destacamento enviado para lá e durante o curso a gente aprende isso, sobre a guerra do Paraguai, e o Brasil participou. Né? Repúdio ao terrorismo e ao racismo. De novo, o racismo ganhando notoriedade aqui. Né? Inclusive, tem a lei específica de racismo. E o terrorismo, ele não só o Brasil, mas de uma forma global, o terrorismo é condenado. Existem países fundamentalistas, que são aqueles países que não são laicos. O Brasil é um Estado laico. O que é laico? É aquele Estado em que o direito e a religião são separados, distintos. Um não interfere no outro. A gente vai ver no artigo 5º sobre a liberdade de culto. Só que existem países que não, que a religião ela determina o que acontece enfim, no ordenamento jurídico, no dia a dia, interfere dentro da casa das pessoas, na vida das pessoas. A religião está permeando ali. E o Brasil é laico, o Brasil não tem isso. O Brasil, a religião não interfere no direito. Uma coisa é a organização estatal, outra coisa é a religião. Né? E nos países que são regidos por religiões, são, em grande maioria, fundamentalistas, tem esse problema do terrorismo. Eles não aceitam que outro Estado seja soberano da forma que que aquele povo autodeterminado queira viver. Mesmo outros países, eles têm que viver conforme eles querem. Baseado nisso, o que acontece? Eles declaram guerra e implantam o terrorismo. E o Brasil reafirma com a Constituição que é contra qualquer forma de terrorismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, entre os povos até mesmo de outros países, né, outros locais do mundo, para o progresso da humanidade como um todo. A gente vê muito isso na questão da pandemia, países doando vacinas para outros países, aí Brasil, eu não me recordo se foi aceito, mas os Estados Unidos ofereceu vacinas em doação para o Brasil. Né? Outros países também, tanto para o Brasil como outras nações também que estavam com dificuldade, houve oferecimento de vacina. Isso é claro, né, uma forma clara de ver que está havendo a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E concessão de asilo político. O que seria asilo político? A gente vê que existem países que não têm uma república federativa bem delineada, são países ditatoriais ou fundamentalistas, como já havia dito. E se um cidadão, né, desse país se sente oprimido de forma tal que a vida dele esteja correndo risco, que esse cidadão pode perecer no país que ele está, em virtude do tipo de governo que está sendo implantado, esse indivíduo ele pode fugir para outro país e pedir asilo político. Né? O país que recebe podia dizer, não, mas eu não quero. Se você é de determinado país, se vira, né? Vaza daqui. Mas o país que aceita, que tem um inciso como esse aqui, o inciso 10, artigo 4º da Constituição, que prevê a concessão do asilo político, quer dizer que esse país ele vai tratar de forma humanizada esse indivíduo. Então, ele vai conceder o asilo político para ele, para que ele fique sob a proteção do país, longe daquela opressão que ele sofre no país dele. Né? A gente vê muita gente migrando dos Estados Unidos e alegando asilo político. Mas, muitas vezes, os Estados Unidos não aceitam, porque essa questão da opressão no país de origem está muito clara para ser realmente asilo político. Porque o indivíduo não gosta do governo dele, não justifica esse asilo político. Né? Então, não é asilo político, vai ser deportado porque não preenche o que prevê realmente asilo político, né? A opressão no país. Já aconteceu várias vezes, guerra do Iraque, as pessoas, sob esse regime tão perverso, né, são aceitas nos países, sim, e consolidam o asilo político. E o parágrafo único do artigo 4 traz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos na América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações.
Isso aqui é uma consolidação, gente, do regionalismo, né? Somos aqui América Latina, a parte sul do continente americano, América Latina, América do Sul, a mesma coisa, né? E esse parágrafo único ele consolida o pan-americanismo, né? A gente uniu os povos americanos, inclusive o esporte é bem ilustra bem isso. Existe o PAN, né? O Campeonato Pan-Americano, né? É como se fosse uma Olimpíada só das Américas aqui, que consolida o pan-americanismo aí. A cooperação é que enfatizou entre os países da América Latina. Ok? Então, vamos lá para o título 2, né? Que trata dos direitos e garantias fundamentais, e o capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º, gente, ele é muito importante. Ele é muito importante para o serviço policial, para a convivência em sociedade, né, para a gente entender os nossos limites, os nossos deveres e nossos direitos. Eu vou diferenciar para os senhores o que seria garantias e direitos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, peço um minuto. Os senhores. Então, pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza. Qual a diferença que, inclusive, se cair na prova, ninguém vai errar, né? Vamos fazer o compromisso aqui, ninguém vai errar isso aqui. Diferença aí entre direitos fundamentais e garantias fundamentais, né? Os direitos fundamentais, eles vão estar... o que são direitos fundamentais? É aquilo que a Constituição disse, traçou, que a gente vai ganhar no quinto aqui, que são direitos inerentes ao cidadão e que, de forma alguma, eles podem ser desrespeitados, vilipendiados, agredidos. Ele não pode ser ferido nesses direitos individuais, né? Então, a gente vai ver aqui, inciso por inciso, a gente vai ver quantos direitos a gente tem, né? Muita gente não sabe que tem determinados direitos e... Por quê? Porque não tem o hábito de pegar a própria Constituição, manusear e ler. Só que aí vem a pergunta, e se alguém... Tudo bem, não pode. Não pode infringir direito individual de ninguém. Mas e se alguém infringir? A gente convive em sociedade e vê que tem pessoas boas, pessoas más, pessoas bem preparadas, mal preparadas. Dentro da Polícia Militar, como em qualquer outra instituição, a gente não tem como selecionar 100%. A gente trata de desvio de conduta também, de pessoas dentro da corporação que adotam posturas que precisam ser investigadas e punidas rigorosamente. Então, para garantir, se acontecer de alguém infringir um direito constitucional, o direito fundamental de alguém, é preciso haver um mecanismo judicial que garanta esse direito para ele, que são as garantias fundamentais. Então, existem os direitos fundamentais que são assegurados através das garantias. Por exemplo, a gente pode dar o habeas corpus. O habeas corpus é uma garantia constitucional. O que seria o habeas corpus? Quando uma prisão ela é ilegal, né, uma prisão eu já até diria inconstitucional, se a gente prende uma pessoa que ela, enfim, até da captura, até a finalização daquela ocorrência ali, houve alguma coisa que não estava correta, que não seguiu a legislação ou principalmente a Constituição, esse cidadão ele pode entrar com um documento chamado habeas corpus, que habeas corpus a finalidade do habeas corpus vai ser colocar esse indivíduo imediatamente em liberdade, tendo em vista que a prisão foi eivada aí, foi toda revestida de ilegalidade. E é tão importante essa garantia que, geralmente, os cidadãos não conhecem muito a legislação, por causa do advogado que vai fazer por ele. Mas, numa folha de caderno, que o preso se escrever um habeas corpus pedindo ao tribunal, essa folha de caderno pode ter o poder de chegar no Supremo Tribunal Federal, lá no STF, que os ministros vão deliberar sobre o habeas corpus dele. Isso é uma garantia de um direito individual, que é direito de ir e vir. Se a pessoa foi tolhida no direito de ir e vir de forma ilegal, nós temos a garantia constitucional que ele vai ter esse direito restabelecido. Então, isso aí é uma
é uma diferença básica, clara, que eu tenho certeza que ninguém vai errar, ok? Vamos esse compromisso aí. Então, vem dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 5º é enorme, né? Então, a gente vai passar dessa parte introdutória, que essa primeira aula a gente perde o início aí com uma parte introdutória que leva algum tempo, né? E nas próximas aulas a gente vai poder ir mais direto ao assunto, e eu tenho fé que a gente vai conseguir destrinchar esse artigo todo aí num período satisfatório. O caput, a gente fala caput, gente, o artigo ele tem a cabeça dele, né? Caput em latim é cabeça, e tem os incisos e tem os parágrafos e as alíneas, né? Essa parte de cima aqui é o caput do artigo 5º. Ele nos diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Ou seja, a gente já tem no caput alguns direitos fundamentais do cidadão, né? A gente vem direito à vida, ninguém pode vir do nada tirar a vida da gente. O homicídio é um crime punido com muito rigor e que causa muito, talvez, um maior impacto na sociedade, né? A liberdade, que está dentro do habeas corpus que eu falei, de ir e vir, de ser livre em sua plenitude. A igualdade, igualdade em direitos, em condições, né, de emprego, igualdade em qualquer situação. Segurança, que é o que a gente vai tratar, a gente vai desenvolver no serviço policial militar, principalmente segurança, né? E a propriedade, que é um direito fundamental. Eu tenho o direito de ter uma casa, né? E que essa casa não seja tomada de mim de qualquer forma. Existem, claro, as situações em que o cidadão perde o seu imóvel, né? Perde a casa. E eu digo casa, que é uma melhor forma de ilustrar a propriedade, né? A propriedade aqui engloba propriedade rural, né? Uma fazenda, uma empresa, um prédio qualquer, um automóvel, enfim, propriedade de forma geral. Né? Nos termos seguintes, inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Igualdade entre homens e mulheres. Tão propalada ao longo dos tempos é um assunto até muito polêmico, né? Mas que a gente tem que, no dia a dia, consolidar. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Né? Então, o que acontece? Para que eu seja, né, para que eu tenha, para que nós, enquanto policiais militares, os senhores também, senhoras, serão, né, a gente possa chegar perante o indivíduo, prender esse indivíduo, levar para a delegacia, infligir nele, ainda que temporariamente, limitar o jeito de ir e vir dele naquele momento, tem que haver uma lei anterior que me autoriza a fazer isso. O tenente Duarte tratou com os senhores aí, senhoras, a questão do artigo 1º, né? Que não há crime, o princípio da anterioridade da lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Esculpido no Código Penal, em consonância com o inciso 2 do artigo 5º, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada em virtude de lei. Inclusive, esse dispositivo da anterioridade também vai estar aqui na Constituição. Tão importante que é a liberdade para a Constituição, né? O inciso 3 nos diz que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, né? Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Tortura, lei de tortura, existe uma lei de tortura, né, baseada nesse inciso. O tenente Pacheco, se não tratou, vai tratar com vocês, né? Baseado nesse inciso aqui. E na mesma esteira vem tratamento desumano ou degradante. Às vezes a pessoa não tortura, e a tortura, via de regra, ela é cometida por agentes do Estado, mas pode acontecer do particular também, né, do cidadão comum, praticar o crime de tortura. Né? Não está ali só para os agentes públicos. Às vezes a pessoa não é torturada, é com ferro quente,
enfim, vão ter materiais específicos para isso, mas é submetido a um tratamento desumano ou degradante. Uma pessoa que passa mal, né, num banco, por exemplo, cai na fila, no chão, e as pessoas passam em volta e vê aquela pessoa caída no chão e não faz nada, né? Às vezes passa, chega alguém, chuta aquela pessoa ali, é enquadrado num tratamento desumano ou degradante. Às vezes, da forma que a pessoa está vestida, enfim, é um exemplo clássico do tratamento desumano degradante, que a Constituição ela afasta plenamente. Inciso 4 é livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato, né? Ou seja, nós somos livres para pensar como a gente quer, pensar, né, totalmente liberdade de pensamento. Meu pensamento é meu, eu penso da forma que eu quiser, né? Me manifesto, a manifestação é livre, né? Só que a manifestação ela tem limites. A manifestação ela é válida desde que ela seja pacífica. A gente vê muito, inclusive, o nosso serviço policial se depara no dia a dia com isso, né? Com manifestações que não são lícitas. Nós tivemos aí em 2016, né? 2016 não, 2013, né? 2013, que foi a Copa das Confederações e o Brasil se tornou uma praça de guerra, né? Era uma manifestação que perdeu o controle e não ficou mais pacífica. Aí tem que haver intervenção do Estado, né? E em nosso serviço policial existem as unidades nossas que são especializadas nesse tipo de combate e o efetivo é mais restrito, mas uma vez na instituição, há oportunidade para quem quer servir nessas unidades, beleza? Diz o 5 nos diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, né? Se a gente sofrer qualquer lesão, né, ao nosso patrimônio, a nossa moral, no Código Penal vai ter os crimes lá de calúnia, difamação e injúria, que atingem a moral do indivíduo. Então, nós temos o direito de exigir em juízo, né, no Poder Judiciário, indenização por esses danos aí. Inciso 6 nos diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, está dentro da liberdade de pensamento, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Toda vez que a Constituição falar, gente, na forma da lei, toda vez que a Constituição falar isso, ela está querendo dizer o quê? Que o Congresso, as assembleias, as câmaras têm que legislar. E, na verdade, nesse caso aqui, é importante ressaltar que tem as competências, né? Por exemplo, se for matéria penal, não, os estados e os municípios não podem legislar, né, criar leis que investem sobre matéria penal, somente a União, né? Mas vai ter que ser em virtude de lei, né? Nesse artigo, por exemplo, na forma da lei, ou seja, uma lei, tem que existir uma lei que proteja os locais de culto e as suas liturgias, a forma como os adeptos daquela religião querem, enfim, seguir e praticar sua religião livremente no país. Inciso 7 nos diz que é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva, né? O preso, resumindo, o preso tem direito a ter a assistência religiosa, né? No dia a dia, nossa atividade não trata com o sistema prisional intramuros, né? Depois que o indivíduo é inserido na população carcerária do país, existem órgãos que tratam dessa custódia. E aqui é mais afeto a essa realidade, né? No dia a dia, a gente não lida muito com isso, não. Mas é garantida a assistência religiosa também aos presos. Ninguém será privado de direitos, inciso 8, né? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal, a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, né? Então, a gente tem o direito da crença religiosa, né? Só que a gente não pode evocar essa crença religiosa para se eximir de obrigação, né? A gente tem aí, por exemplo, o padre.
ele não é obrigado a sacerdote, né? Ele não é obrigado a revelar segredo de confissão, ainda que a confissão seja de um crime, né? O padre, que é padre, tem essa faculdade, na verdade, essa obrigação dentro do culto dele. Só que o que o indivíduo não pode é dizer que é padre só para não testemunhar, não falar sobre fato que ele realmente presenciou, que ele sabe, ou que de alguma forma a lei exige, né? Então, a liberdade de culto é garantida, desde que ela não seja usada como artifício para se eximir de alguma obrigação de forma geral. O inciso 9, ele nos diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Ou seja, a liberdade artística que a gente tem, cultural, né? Isso aqui a gente vai... a atividade intelectual e artística está mais na parte cultural, e a científica e de comunicação está mais na questão realmente acadêmica, né? Independente de censura ou licença. Então, você pode, né, os artistas podem se manifestar livremente, porque a censura um objeto, né, um instrumento muito afeto à ditadura. Num país democrático, a gente não pode aceitar essa figura da censura, desde que as pessoas andem nos limites da lei, né, porque dá uma liberdade tal que é permitido o descumprimento da lei de forma geral, né? E o inciso 10 nos diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, né? Isso aqui é mais bem parecido com a questão lá que a gente viu antes sobre os direitos individuais, né? Liberdade de pensamento, enfim. Aqui já trouxe especificamente sobre a intimidade e a vida privada, né? O que as pessoas fazem nas suas residências, dentro do âmbito, né, privado, não diz respeito a quem está fora. E quem infringir esse direito aí está sujeito ao que a lei determinar, né? E, inclusive, indenizações aí por danos materiais que tiverem e morais, né, que são mais claros. Ok, senhores? Eu vou tentar aqui agora. Deixa eu sair dessa. Deixa eu ver se eu consigo entrar os participantes. Eu gostaria que faltam. Nós estamos aqui 9h50, faltam 20 minutos, né? E eu ver se eu consigo, através do YouTube aqui, já ver se alguns senhores têm aí alguma dúvida a respeito do que a gente tratou, né, aqui até agora. A gente vai tentar fazer esse exercício e, fluindo bem, a gente repete nas outras aulas lá. Vou até verificar aqui se já tem alguma pergunta para a gente já ir tirando algumas dúvidas aqui. Né? A Júnia Ferreira pergunta aqui: boa noite. Voltando ao que o tenente falou sobre a pena de morte, a prova de 2018 caiu. Ah, isso aqui não é uma pergunta, ela está só relatando. É a questão: se o Brasil tem pena de morte. E tem sim. Nesse caso, se aplica em caso de guerra. É até interessante que ela expôs aqui pelo seguinte: muito bem esclarecido, porque a gente tem as situações em tempo de paz, situações em tempo de guerra. O Código Penal Militar, por exemplo, ele ele traz duas partes, dividido em duas partes. A parte especial, né? O Tenente João Carlos vai tratar isso com certeza, pelo menos pincelar. Existem os crimes militares em tempo de paz e os crimes militares em tempo de guerra. Os crimes militares em tempo de guerra, eles são, do nosso dia a dia, eu, por exemplo, nunca tratei, a gente nunca apurei nenhum procedimento que envolvia crimes militares em tempo de guerra, porque a gente, né, praticamente nunca entrou em guerra, só aquelas guerras do passado. Na idade contemporânea, não tem histórico do Brasil ter entrado em guerra, não. Mas é separado, né? E em tempo de paz, não existe a pena de morte, né, em situações normais. Então, tem que ficar muito atento à questão, a forma como ela é posta, né? Se de forma alguma haverá pena de morte no Brasil, a questão vai estar errada.
há pena de morte em tempo de guerra. Em tempo de paz, não haverá. Se a pergunta for nesse sentido, em data tal, o indivíduo foi preso e tal, nesse caso, cabe pena de morte, não vai caber. Porque aí, pelo contexto, vocês vão saber que é no nosso atual cenário, que tudo que vai cair tem que ser no atual cenário, né? Nós estamos sob a égide que a gente fala, né? Submetidos à Constituição Federal de 1988. E ela não prevê crime de morte, pena de morte em tempo de paz. Ok, gente? Tem aqui o Eduardo Cordeiro. Mas isso sobre a pena de morte pode cair na prova porque somente em tempo de guerra. E como eu acabei de falar, né, gente, sobre a pena de morte é exatamente isso. É possível somente em tempo de guerra. Em tempo de paz não é possível. Ele até fala que entendeu aqui, Eduardo. A gente está à disposição, ok? A Stephanie pergunta aqui, professor, sua aula é muito bem explicativa. Não caberia 10 minutos de exercício afinal para fixar, pegar as maldades das provas? Sim, a gente a gente pode estabelecer essa forma assim, sem problema. Cada professor tem uma metodologia, né? Eu gosto muito de tirar dúvidas, porque é aquilo que está no momento ali, né? Às vezes, a questão que a gente põe para resolver junto, pegar as maldades, elas às vezes não estão dentro daquela dúvida que o candidato teve, né? Mas a gente pode, inclusive, juntar as duas, não há problema nenhum. Uns 10 minutos para as dúvidas e outros 10 para resolver alguma questão. Como hoje eu não trouxe as questões, a gente vai ficar aí tirando as dúvidas que vai aparecer. Né? Ok? Artigo 5º, inciso 10. Vamos voltar lá, que tem uma que perguntou aqui, foi o Augusto. Artigo 5º, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrentes de sua violação. Minha tela aqui não quer. Agora vou. Respondendo aí ao professor José Augusto, né? Augusto Andrade. Então, Augusto, existem certos comportamentos das pessoas, de certas determinadas pessoas que podem infringir, né, o seu direito à intimidade. Vamos supor que alguém tenha colocado, sem que você perceba, uma câmera no seu quarto. Vamos supor que você seja casado. E ali aquela pessoa gravou aquela intimidade enquanto casal, você e sua esposa, né? E divulga isso em redes sociais. Você há de convir que houve aí uma infração ao direito de intimidade, ao seu direito de intimidade, né? E com danos à sua imagem. Então você tem direito, né? A Constituição te garante o direito de ir ao judiciário e exigir, né? Entrar com a ação contra essa pessoa, exigir que ela te indenize um valor em dinheiro, né? Te indenize né, para ser, entre aspas, punida por aquela violação à sua intimidade que ele cometeu. O dinheiro vai trazer de volta a moral que foi perdida? Não, mas é uma forma um paliativo, né, uma forma de compensar aquele dano que você teve. E vamos supor que, por conta dessa imagem divulgada, você venha a perder seu emprego, por exemplo. Você tem um emprego na iniciativa privada, não tem estabilidade, houve aquela divulgação das imagens e você foi mandado embora. Aí você ficou ali 3 meses sem trabalhar. Imagina, aí se você ganhava R$ 5.000, você perdeu R$ 15.000 aí. Você pode exigir danos materiais também nessa ação, né? A pessoa vai ter que além de te indenizar pelo dano moral que você teve, ele também vai te pagar o valor pelo dano material que você teve. Material, de matéria mesmo, né? Dano material é realmente patrimônio. Se você teve dano material, você comprova esse dano, essa pessoa tem que te indenizar também, ok? Destrinchando melhor, o inciso é isso. E eu gostaria que você me desse um retorno aí, se eu te respondi bem, se é isso que você queria saber, ok?
Tem até um macete aqui. Eu não conheço esse macete, é o Gustavo Pimenta que está colocando aqui nos comentários. O pessoal concordou aqui. Soci Vaplu. Eu não conheço, não, confesso que não conheço, não. Mas se é benéfico para decorar, para aprender, né? O pessoal pode acompanhar nos comentários aí. Contribuição do Gustavo Pimenta. Ok? Vamos ver aqui mais fácil para não ficar. A Laiane Costa perguntou aqui, se possível, explica um pouco sobre preâmbulo, corpo normativo e ADCT. Como eu disse no início, Larissa, o preâmbulo não cai. Então, é muito importante que os senhores e senhoras não percam tempo com aquilo que não vai cair. O preâmbulo é muito bacana a gente estudar, eu gosto de explanar a respeito, mas não vale a pena a gente perder o tempo, porque não é o não é o objetivo para o momento, entendeu? A DCT, igualmente, né? Ato das disposições constitucionais transitórias, é o ADCT. E importante também, só que não é o objeto, né, nosso aqui, por isso que a gente não vai entrar nesse mérito. Ok, Laine? Augusto me deu retorno, obrigado, Augusto, estou à disposição. Ok? O Eduardo perguntando, no caso, todas as outras leis estão na Constitucional? Eu acredito que você quis dizer se estão na Constituição, né? Se todas as outras leis estão na Constituição. Não. Constituição é uma coisa, lei é outra, né? A Constituição é uma lei? É uma lei, mas é uma lei em sentido amplo, né? A gente chama de lei maior, inclusive. Porque a Constituição é uma lei, ela tem estrutura de lei, só que ela é a maior lei que um país tem. Tem milhões de leis no país, existe uma que é maior de todas, é a Constituição. Então, as leis, as demais leis que estão regendo um país, elas têm que funcionar, elas têm que ser redigidas de forma que esteja de acordo com a Constituição. Toda lei que não estiver de acordo com a Constituição, ela é chamada de lei inconstitucional e tem um mecanismo para fazer com que ela seja retirada do ordenamento jurídico. E a gente já tem mecanismo nas casas legislativas que impedem que leis assim sejam promulgadas, como é o caso das comissões de Constituição e Justiça. Se o projeto de lei entra em votação no Congresso e se é submetido à comissão, a Comissão de Constituição e Justiça vai dizer, não, essa lei aqui nós não vamos nem dar andamento, porque é flagrantemente inconstitucional. Exemplo, lei que institua a pena de morte. Lei que no momento, né, queira diminuir a maioridade penal. A maioridade penal, gente, ela só pode ser modificada através de emenda constitucional, que infelizmente também não é objeto das nossas aulas. Mas havendo emenda, que é realmente remendar a Constituição ali com um novo dispositivo, que diminui a idade penal, aí, a partir desse momento, vira texto de Constituição e as leis abaixo podem tratar como lei, como idade 17, 16, como idade penal. Mas, no momento, isso não é possível, porque a Constituição, ela impede, está escrito lá que não pode, então as leis que estão abaixo não podem ultrapassar os limites da Constituição, ok? Ok, Eduardo? Eduardo Cordeiro. Espero ter te respondido aí, beleza? O Gustavo Augusto está perguntando aqui também, teria como repetir a diferença entre direitos e garantias fundamentais, teoricamente? Foi uma coisa que eu chamei muita atenção, e em constitucional é possível cair, sim, né? A diferença é clara, como eu vou repetir, Augusto, né? Isso, Gustavo Augusto. Uma coisa são direitos fundamentais, outra coisa são as garantias. Os direitos, eles vão estar escritos na Constituição, aqueles direitos que você tem, né? Exemplo que a gente pode dar, o direito à vida, direito à locomoção, né? Direito de vir sem ser molestado, sem ser impedido de fazer isso, né? A livre iniciativa, o direito ao comércio, são vários direitos fundamentais que a gente tem. Só que a Constituição proíbe, ninguém pode te impedir de exercer esses direitos. Mas é possível que hajam pessoas que vão tentar, ou às vezes, de fato, conseguir impedir que você exerça esse direito, né? E quando isso acontece, tem que haver algum mecanismo para essa pessoa que está sendo prejudicada
ela poder chegar ao Poder Judiciário e dizer, olha, eu tenho esse direito garantido e fulano está cerceando meu direito. Aí tem que haver um documento, vamos dizer assim, algum instrumento jurídico que você possa utilizar para que esse direito que você foi ferido nele seja restabelecido a você. Esses mecanismos são chamados de garantias constitucionais. Eu dei o exemplo do habeas corpus, mas tem mais um, que é o habeas data. Vamos supor que haja um diploma, você formou na faculdade de engenharia e tem direito ao diploma, não tem? Aí esse diploma foi para o MEC e o MEC não quer te dar o diploma. Tem um funcionário X lá, cara, não vou dar o diploma, pronto, acabou, não gostei dele, não vou dar o diploma. Mas você tem direito ao diploma, né? É um documento que tem o seu nome, tem os seus dados e você tem direito a ter esse documento. Aí, veja bem, você está tendo um direito seu fundamental violado, né? Que é esse direito ao acesso à informação, que é uma informação consubstanciada, né? Materializada no documento, e você quer ter esse documento, a informação o quê? Que você formou em engenharia. Esse documento vai, para sempre, conter essa informação, você tem esse direito. Né? Existe, inclusive, a lei de acesso à informação que te garante isso. Aí, a pessoa não quer te entregar. Você tem uma garantia, ou seja, direito à informação fundamental. Qual que é a garantia fundamental? Né? O direito fundamental à informação. E a garantia fundamental, qual é que é? O habeas data. Chama-se habeas data, a garantia constitucional, que você vai usar, né, para obrigar o MEC a te entregar o diploma, né? Então, nós temos esse exemplo aí bem claro, né? Nós temos o direito fundamental à informação cerceado e temos a garantia constitucional, que é o habeas data, que vai ser utilizado para que seja garantido o seu direito à informação, esse diploma. Ok? Foi o Gustavo Augusto. Eu espero ter te respondido bem isso. Se você puder dar o retorno, a gente agradece. A Camila está agradecendo, nós estamos à disposição, viu, Camila? Sempre à disposição. Deixa eu olhar aqui o. Nós temos 4 minutos aqui, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, agradeço a Kelly também, né? Está aqui a Larissa Rezende perguntando: é correto dizer que o direito constitucional é a base de todas as leis do nosso país? Corretíssimo, Larissa, corretíssimo. O direito constitucional é a base, né? É porque ele se dedica, na verdade, a Constituição é a base. O direito constitucional ele se dedica a estudar, né, tudo que envolve esse instrumento normativo que é a Constituição. Né? Vocês vão ouvir, às vezes, até no curso mesmo de polícia, muitos esses termos, lei maior, carta magna, né? Que é realmente a lei maior de um determinado país. Então, essa lei, que é a Constituição, a lei maior, ela é a base para qualquer outra lei que vier a ser promulgada no nosso país, ok? Deixa eu ver se tem mais alguém com alguma dúvida aqui. Muito bacana a participação do pessoal. Aí o Wagner Macedo está explicando aí aquele macete, né? Soci de Vaplu, né? Que é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, o trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Ótimo. Isso fica um pouco mais simples para ajudar a lembrar. Bacana. Esses macetes assim, a gente sempre usa, né? Em faculdade, qualquer coisa que a gente faz, é muito bacana. Ok, gente? Aí, pelo jeito, já estão se encerrando aqui as perguntas. E nós temos aí 2 minutinhos da aula. Eu espero ter correspondido às expectativas de todos vocês para esse dia, né? Do que foi proposto. E é muito gratificante. Eu queria deixar claro aqui para todos, né? Para todos,
que é muito gratificante a gente estar aqui dando essa contribuição, né? Levando um pouco do conhecimento que a gente tem, um pouco da vivência, para ajudar a todos vocês, né? Nesse sonho, que eu acredito que seja de todos, de fazer parte da instituição, fazer parte da Polícia Militar. A gente tem um prazer de recebê-los aqui daqui a uns meses, né, no início do curso. Uma profissão que não tem como dizer que é fácil, é uma profissão difícil, é árdua, mas cada gota de suor que a gente derrama é gratificante, é muito gratificante quando a gente consegue, porque a Polícia Militar ela não só atua para prender, né, para sancionar, para punir, a gente comparece, inclusive, em grande maioria das vezes, para ajudar, para dirimir um conflito ali, né, para estender a mão à pessoa, que às vezes tem um indivíduo que está cometendo crime, você faz a prisão dele, mas ele, de repente, está prejudicando outras centenas de pessoas que, com aquele ato da prisão de uma pessoa, você conseguiu ajudar outras inúmeras que, de repente, a gente não tem nem noção, né? E os estudos dessas matérias, cada uma delas tem sua importância no desenvolvimento dessa missão, dessa verdadeira missão que a gente tem. E eu faço votos que todos, né, consigam, se não dessa vez, mas de algumas próximas, né, vir fazer parte com a gente desse time, ok? Depois as aulas serão disponibilizadas como estruturado aí pelos gestores do curso, né, do projeto social. E estou à disposição dos senhores aí, tendo alguma dúvida dessa aula também, na próxima vocês podem colocar, não tem problema, né? A gente vai trabalhando aí de forma tranquila para o maior número de conteúdo e o maior conteúdo possível conseguir entrar na cabeça de vocês aí. Foi um prazer mais uma vez, eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui e estamos marcados para a próxima aula aí, sexta-feira, no mesmo horário, a gente vai estar vibrando aí, ok? Então, minha continência a todos os candidatos, boa noite a todos e bons estudos. Eu peço que não deixem de estudar, né, de realmente dedicar fora dessas aulas aqui, porque a dedicação dos senhores é muito importante, né? As aulas são importantes, eu acredito que vão ajudar muito. Mas se não estudar também a parte, fica mais difícil, porque o conteúdo é vasto, mas vocês vão tirar isso de letra, se Deus quiser. Gente, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, até sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço.